Tudo bom, gente? Hoje vamos começar mais uma vez falando dos meus dividendos. Hoje eu estou bem melhor. Eu fui dividendo no mês passado para ver quanto que eu tinha dado alguma previsão para esse mês, né? Deu para ver que eu estava bem acabado, impressionante. Eu estava gripado, né? Tava bem ruim. Ou gripado com alergia, né? Então, hoje, como sempre, no final do mês eu trago aqui os meus dividendos, né? Eu comecei aqui mostrando aqui o horário. Só para mostrar que hoje é dia 31 de março, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dos meus dividendos, né? A minha carteira até mudou algumas coisas, só que eu só vou comentar a carteira no meio do mês, que eu acho que ainda vou mudar mais algumas coisas, né? Então eu acho que vai ter bastante diferença. Então, no meio do mês, no vídeo que eu vou lançar em abril, eu acho que vale a pena acompanhar, porque tem várias coisas que eu queria trazer de reflexão também, tá? E mostrar também o que eu estou fazendo na minha carteira, né? Vamos lá. Aqui nos dividendos, dá para ver que em março eu recebi R$ 912, então estabilizou nos 900. No mês passado veio 883 e isso aqui está muito em linha assim com quase que o mínimo ali que eu geralmente vou receber, tá? É, Porque no mês passado, o que acontece? Em dezembro, né, fiz uma modificação da minha carteira no começo ali do meio do mês, né, e fez com que eu recebesse meio que dividendos de alguns ativos dentro da Datacom, como se eu tivesse os dois ativos, então deu um up, né. Em janeiro, vários fundos eles pagaram não recorrente, então subiu muito a régua, né. Então em fevereiro 883 está mais em linha, e agora eu acho que volta aquela subida mais natural, né, que a gente costuma ver, né. Final de semestre geralmente tem essa subida, né. Então agora ele provavelmente vai normalizar ali para os 900 e pouquinho. Vamos ver, eu estou até curioso para saber quanto que eu vou receber agora em abril, né? Mas vamos começar ainda falando de março. Aqui eu ajustei a fórmula, tá? Agora eu estou vendo aqui em relação ao valor total, né? Quanto que meus proventos eles são em relação aos investimentos que eu faço. Então, aqui tem os investimentos pessoais meus, que dá 78, 77%, e os proventos eles são 22%. Isso ao longo do tempo foi subindo, né? Começou com 4%, e a tendência é que os proventos eles sejam cada vez mais representativos. Porque imagina o seguinte, o meu aporte ele é muito parecido desde a época que eu comecei. Tem uma certa oscilaçãozinha, mas estão em linha ali. Enquanto meus dividendos eles foram crescendo ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, eles vão ficar cada vez mais representativos. Isso é possível até ver que em 2025 eu recebi 9.215 ao todo, né? São 12 meses. E agora a média no ano passado foi 700 e pouco. Eu estou bem curioso para saber quanto que eu vou receber em média e quanto eu vou receber no total, né? Eu realmente não sei, não fiz essa conta, né? Mas geralmente é sempre uma surpresa assim, positiva, né? Dividendos corporativos, vamos lá, comparativos, né? O TEP teve uma subidinha aqui de 6,67, tá? Eles explicaram que eles tinham ali, né, projetado, né, no guidance, era que eles iam pagar no mês seguinte, né? Porque ele fecha no mês, né, o resultado e paga no seguinte, né? E sinceramente eu esperava que era em março mesmo que eles iam pagar, mas não tem problema não, tá? Eu já vi já, deixa eu abrir aqui, pensei até que eu tinha deixado aberto, como é o último dia, né? Eu já vi aqui que ele já vai pagar um dividendo já mais gordinho aqui. Ai, não tá nesse. Muito concorrente aqui. Investidor 10. Eu não tenho costume, né? Ixi, ainda não tem? Não tem. Vamos pro próximo. Ai, cadê meus favoritos? Ok, bacana. Então nenhum desses tem. A última que falta é na B3 para eu pegar de lá. Nossa, achei que demora, hein? Desculpa, gente, mas vamos lá. Então agora ele vai me pagar 0,13 centavos. Então, no caso aqui do TEP, ele vai me dar um resultado bem legal, hein? É... Dá até vontade de calcular, né? Quanto que é.
tem o que? 570? Deixa eu ver. Eu tenho que fazer aqui porque senão não vai aparecer para vocês. Vai dar 74. E eu recebi 45 nele, tá vendo? Então, nesse caso aqui, vai dar uma diferença bacana, hein? Mas beleza, esse aí a gente já esperava, né? Eu já tinha comentando, já vinha comentando durante os vídeos, né? Que ele ia pagar um pouquinho mais, por isso eu deixei ele até um pouquinho acima do meu patamar padrão, que é de 5%, tá? Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, para a gente conseguir enxergar também essa parte. Então, agora o TEP finalmente vai começar a pagar esse não recorrente, tá? Vai vir uma diferencinha muito boa, né? Aqui não teve novidade nenhuma. RSAT pagou só um pouquinho menos, mas essa parte aqui é muito normal, tá? Até porque se você ver aqui, tá bem em linha com o que ele costuma pagar, né? O RSAT ele estava pagando 1,5, foi para 1, 90, 85, 95 e voltou para 1. Então, essa oscilaçãozinha dele é normal. Então, a gente vai seguindo por enquanto, tá? NDV, a gente, assim, às vezes assusta um pouco, né? Que é 40% em relação ao valor que ele me pagou anteriormente. Mas, como é um fundo de ações, né? Focado em dividendo, né? É, é um ETF, né? Um fundo negociado em bolsa. Então, essa oscilação é muito comum, tá? É, tem meses que eles vão pagar muito mesmo, tem meses que eles vão pagar menos. Não é tão linear assim quanto a gente às vezes se acostuma a ver em fundos de investimento imobiliário, tá? Eu tenho, né, porque embora o dividendo seja muito mais simples de você ver o resultado, né, em ações, quando você entende principalmente aquele conceito de fluxo de caixa descontado, que o valor da ação ela tem relação com isso, né? Que é o fluxo de caixa descontado ao valor presente, né? Então você começa a entender que a empresa ela é aquele valor que ela está trazendo, né? Aquele capital que ela consegue gerar, né? E isso é bem interessante porque em momentos, mesmo em momentos complicados, né? Uma boa empresa, né? Uma boa empresa bem gerida, né? E que tem as suas vantagens, né? Ela consegue entregar resultado, né? Ela consegue às vezes repassar o preço às vezes que ela precisa, né? Então ela geralmente consegue até crescer acima da inflação. Pelo menos é isso que o mercado geralmente espera, né? De uma empresa saudável, né? Mas beleza. KNCA, eu até estava dando uma olhadinha, caiu um pouquinho a distribuição dela. A distribuição do KNCA realmente tem uma oscilaçãozinha, mas como esse valor é um dos menores, né, que ela já tinha me proporcionado, eu dei uma olhadinha nela, tá? Fechar algumas janelas aqui. E olha, agora em abril ele até vai pagar um pouquinho menos, hein? Quando chegar lá, aí eu explico, a gente vê. Porque também não saiu o relatório gerencial é, do, do, do de abril, né? Então não tem muito o que falar, né? Aqui eu estava dando uma olhadinha, veio um pouquinho baixo, mas ele explica que é por causa que realmente a inflação veio um pouquinho mais baixo, tá? E uma das coisas que eu achei interessante é que ele tem essa reserva acumulada não distribuída de 95 centavos. E nos últimos 2 meses, ele até utilizou essa parte aqui da reserva, tá? Uma das coisas que eu achei bem interessante, ele falando sobre esse reserva de resultado. Então ele fala o seguinte: considerando o panorama setorial e a situação macroeconômica, a equipe de gestão acredita que o atual patamar de reservas, entre 90 e R$ 1, está aderente à atual composição da carteira e aos objetivos do fundo. Então, como está em 95, eu estou imaginando que esse valor aqui ele vai ficar mais em linha, uma distribuição vai ficar mais em linha agora, o que realmente ele tem gerado, tá? É porque no ano passado teve meses que ele gerou bastante, tá? Eu acredito que depois a distribuição dele volte a aumentar um pouco, tá? Vai depender, claro, principalmente juros longos, né? Querendo ou não, a gente usa para precificar também. E uma relação ali com e querendo ou não, tem a parte ali da guerra, né? Eu até estava vendo um gestor ele comentando que ele acha que agora, em 2026, se a guerra no Irã se prolongar, ele acredita que a inflação vai ser mais alta,
as commodities vão ser mais altas, o que pode realmente proporcionar, beneficiar países como o Brasil, né? E, cara, faz sentido, viu? Eu pelo menos acho que faz sentido. Eu até tô pensando em aumentar talvez a posição do KNCA, tá? Mas é uma leitura minha, tá? Uma leitura pessoal que eu acho que é, claro que eu acho que faz sentido, né? Porque senão não seria a minha opinião, mas tudo bem. Vamos continuar, né? Então aqui o KNRI foi bem legal, porque agora esse valor aqui é um novo recorrente deles, né? Eles já tinham falado há um tempo, né? Que eles estavam com essa expectativa é, de conseguir normalizar a distribuição em 1,10. Então, para quem comprou ele bem baixinho, com preço bem descontado, né? Realmente teve um lucro bem expressivo nele, né? Porque teve um. É engraçado, né? Que eu, querendo ou não, eu uso até os comentários dos vídeos para ver se é oportunidade ou não. E no KNRI o pessoal falava que era poupança, que não compensava, rendimento muito baixo. E quando chega em comentários assim só negativos, eu sei que é um momento bom assim de realmente você comprar, sabe? Que é no momento mais que a pessoa tá temerosa. E eu nem peguei todos contados assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu não tenho aqui. Deixa eu ver de curiosidade. Mas eu lembro que ele eu queria comprar faz um tempo e eu comprei a 141. Nem foi tão descontado assim. Nem foi tão descontado. Né? Mesmo assim eu já estou tendo um lucro legal, porque agora ele está batendo 167. Agora é difícil, né? Porque agora o mercado já precificou, né? Mas existem janelas de oportunidade assim todo mês, é impressionante. A pessoa tem que estar atenta e tem que ficar de olho também, né? É claro, depende um pouco do perfil. Se a pessoa quiser só comprar e fazer uma carteira muito mais passiva, né? Tranquilo. A pessoa vai chegar com um resultado, às vezes, nem tão diferente assim do resultado que, às vezes, uma carteira mais ativa consegue, né? Porque os fundos de investimento, eles caminham muito próximos, né? Se pensar bem, a energia que às vezes eu trago aqui, às vezes não compensa não, né? É, mas é que eu gosto, né? Eu aproveito, né, o embalo, né? Entendi. Então eles estão com MRG do ativo Rocha Verá, né? E eu achei bem legal também que eles têm o vídeo, né? Que explica bastante também, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Eu não vou dar play porque não é livre, né? Se fosse Creative Commons, aí eu posso dar play e não tem problema, né? Mas nesse caso aqui eu não posso, tá? Então chegou aqui a 1,10, tá? No relatório anterior ainda, do de janeiro aqui, que foi publicado no comecinho de fevereiro, eles já tinham falado, tá vendo? Um lucro de 700 bilhões, eles comunicaram a venda, né? Como já destacado, essa operação resultará em um lucro de 77 bilhões para o fundo, um acréscimo recorrente de 0,7, ou seja, chegando ao patamar de 1,10 para o pagamento a serem realizados a partir de março. Além disso, concluímos a aquisição de uma participação adicional de 13% na Torre Crystal do complexo Oxaverá Corporate Towers. Tá? Então, essa subidinha aqui do patamar de distribuição a gente já imaginava, tá? A gente já esperava mesmo, tá? Bom, KNRI foi. O próximo. Eita, não é aqui não. De dividendos corporativos. Então esse aqui veio para ficar, então vai ficar por um bom tempo, provavelmente, esses 1,10, né? Se permanecer as mesmas situações, mesma situação, se permanecer a mesma coisa. Quem teve um acréscimo de 7 centavos, deixa eu ver em linha aqui como que tá. Em linha eu nem vou olhar porque ele estava pagando R$ 1, 1,10, caiu para 88. Aí foi uma boa, né? E agora caiu para 95, que é um padrão dele, né? Padrão não, ainda é baixo, mas eu imagino que deva ser o IPCA que tinha vindo baixo. Olha disso, só para desencargo, né? Para atrasado, né? Tá bom. Ele tem quase tudo em IPCA mesmo. É interessante, eles têm bastante concentração em Minha Casa Minha Vida. O IPCA mesmo dele, a taxa de aquisição é bem legal. Tem uma concentraçãozinha aqui, né? Diálogo corporativo. Bacana, bacana. Subordinação de 60%. Muito bom.
Quando o IPCA vem bem fraco, não tem muito o que eles fazerem, né? O resultado ele vai cair mesmo. Pelo que eu vi, não teve muita novidade, não. É mais em relação ao IPCA. Né? Vamos continuar. Eu vou continuar. A gente teve o TIGAR. Pago praticamente a mesma coisa aqui. Pequenina oscilação aqui de 1 centavo. Então, o juro que pagou pela primeira vez, então eu não tenho nem comparação. O GGRC pagou 10 centavos em linha mesmo, que ele está pagando. E aqui eu coloquei em vermelho porque foram posições que eu zerei. Eu já tinha comentado, né, que eu queria diminuir a exposição em alguns ativos que estavam abaixo de 2,5, né? Ou decidi aumentar, né? Mas eu não queria ter muitos ativos que estão abaixo de 2,5. No vídeo do meio do mês, né, quando eu falo das minhas movimentações, eu vou explicar um pouco melhor. Sobre os dividendos deles, KNHF não teve diferença. O Pito, ele já tinha cantado essa bola que ele ia reduzir mesmo de dividendos, né? Porque ele já estava mostrando aqui que era o recorrente e ele estava pagando 10 centavos, antes 11 centavos, usando as reservas acumuladas, tá? Quando foi o atual, agora ele colocou aqui que o recorrente dele está mais próximo aqui de 80 centavos. E agora ele começou a fazer aqui uma reserva acumulada. Ele começou a aumentar a reservinha acumulada dele. Então eu consegui aproveitar bem esse momento aqui quando ele estava fazendo essa distribuição, né? E eu acho que eu saí no momento certo, assim, porque por 8 centavos, com o preço que está, eu acho que já não vale o risco, porque é um fundo um risco um pouquinho mais elevado, tá? Mas eu considero ele um ótimo fundo, tá? É só que para mim já não fazia muito sentido manter. Como eu falo, no meio do mês, aí eu vou explicar melhor o racional de tudo, tá? Mas sobre os dividendos foi isso. É só que ele estava usando reserva mesmo para entregar. Entregou uma receita bem gorda, né? Por um tempo, agora voltou. Provavelmente ele vai voltar para os 80 centavos, 80 e pouco. Eu estou imaginando que ele vai ficar por ali, tá? O PCIP teve um pouquinho, caiu um pouquinho só o rendimento deles. Pá, 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 pá. Não é uma novidade muito grande, mas caiu, vamos ver. Ele até fala que o rendimento distribuído dele foi 84 centavos, né? E ele distribuiu 80. Então ele fez os 4 centavos de reserva, né? O corte dele está em PCA, imaginei. Eu não entendo nem por que eles colocam isso aqui, né? Mas tudo bem. E aí eles fazem um ajuste aqui, mas para quê? Bom, sei lá. Bom, a receita foi essa, né? Resultado como fiz foi esse. Despesa tira 7, porque aqui é marcação ao mercado, então. E aí eles fazem um ajuste para tirar, então, assim, sinceramente não faz sentido, mas tudo bem. Resultado financeiro líquido, ok, dinheiro que estava em caixa ali, resultado distribuído 84, resultado distribuído 80. A receita recorrente dele é por aqui mesmo, está em linha, né? Com a Selic alta é muito fácil, né? Essa parte aqui do resultado financeiro líquido dá alguma coisa, né? Se ela alocar também, né? Vai dar um resultado provavelmente um pouquinho maior. Mas legal, bacana. Provavelmente só a parte da inflação mesmo fazendo o seu efeito. Cadê? Aqui. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que não tem muita novidade, não. Tá? No próximo, eu já falei várias vezes, né, mas não só reconhecendo, eu fiz bastante movimentação, então no próximo vídeo, no meio do mês, aí eu explico um pouquinho do meu racional, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, tá? E aí a gente aborda mais alguns assuntos. Nos dividendos, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, aí eu tento ver e responder, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal. E vamos que vamos. E olha só que coisa, né? 10h26. Demorei um pouquinho para fazer o vídeo, porque, engraçado, geralmente o vídeo ele fica de poucos minutos, porque eu tenho que fazer 300 cortes. Eu não aparece para vocês, mas quando eu abro os relatórios gerenciais, geralmente eu passo um tempo lendo, né? E aí quando eu vou editar, eu tiro, né? Então, é impressionante como a gente gasta tempo para gravar, viu? E isso assim, provavelmente eu vou conseguir editar e enviar o vídeo, né, amanhã, né? E, cara, consome um tempo impressionante. Impressionante. Bom, acho que é isso, gente. Eu fico por aqui. Fique com Deus aí. Boa noite. Bom descanso e vamos que vamos. Bons aportes para todo mundo. Tchau.